Um outro assunto bastante polêmico, daqui a pouco a gente vai voltar para o jogo de novo de amanhã e vai ter, né, a gente vai ter o palpite também, é que, Paulinha, você lembra? Ano passado o Flamengo enviou uma carta com diversas sugestões para a CBF e a CBF simplesmente ignorou todas as sugestões do Flamengo, né, que iam desde questões de transmissão de TV até mesmo no calendário, né? Então, e aí o Flamengo hoje voltou a se posicionar, né? E o Flamengo enviou novamente uma carta à CBF contestando que nenhuma sugestão que o clube deu, que não beneficiaria só o Flamengo, mas a todos os clubes, não foi levada em consideração, né, no novo regulamento e considerou, né, que a medida tomada pela CBF foi, né, uma imposição autoritária, né? E aí temos alguns trechos aqui, ó, só para a galera entender o contexto. A CBF divulgou, né, o Regulamento Geral de Competições de 2022. Então, assim, são as regras, né, que ditam todos os campeonatos que são comandados pela CBF. Copa do Brasil, né, Campeonato Brasileiro e vai para o futebol feminino, base, todos eles estão dentro desse RGC de 2022. Dentro desse regulamento geral, nenhuma das sugestões foram, se não me engano, 21, né? 21 sugestões, algo em cima desses números, que o Flamengo deu, enviou à CBF ano passado, entre elas aqui, ó, fim da obrigação de adesão ao regulamento, fim da exigência de anuência e explorações comerciais pelos clubes em estádios, não marcar, por exemplo, jogos em data, né, dos clubes que tiverem jogadores convocados para as seleções, ampliar o limite de clubes, né, em que um atleta pode atuar por temporada, divulgação dos áudios do VAR de forma obrigatória, fim da obrigatoriedade da contratação da seguradora da CBF. Então, assim, o Flamengo mandou várias sugestões que, cara, assim, não tem como qualquer torcedor de outro clube falar, eu discordo do Flamengo. São sugestões boas para o clube, tá? Para o futebol brasileiro. E aí, dentro desse trecho da carta, o Flamengo diz o seguinte, né? Que o clube não aceita qualquer disposição regulamentar permita que a CBF negocie em seu nome, né, direitos comerciais e de marketing pertencente ao Flamengo. Lembrando que se Flamengo, Corinthians, Botafogo, quando a gente passar a vigorar aquela lei do mandante que os clubes podem negociar com qualquer empresa seus direitos transmissivos, de transmissão, os clubes têm que ter a anuência da CBF. E a CBF não tem nada a ver, cara. Assim, o Flamengo quer simplesmente que os clubes tenham liberdade de negociar os seus direitos de transmissão. E aí se a CBF simplesmente por birra fala assim, olha, Flamengo, eu não concordo que você venda os seus direitos de transmissão para o Coluna do Flamengo transmitir os jogos no YouTube. A CBF pode vetar. Entendeu? E aí o Flamengo continua aqui. Razão pela qual deixa expresso nesse documento que qualquer instrumento que venha a ser assinado pela CBF em nome do Flamengo será considerado inválido, né, em relação ao clube, né? E aí o Flamengo também lista, né, como eu já falei aqui, algumas dessas contestações, e o Flamengo indo contra aí tanto o calendário, né, como o RGC de 2022. Paula Matos foi um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais, e o Flamengo foi bem duro, né, nessa nota aí, nessa carta enviada à CBF, sua análise, e também a galera comentar que a gente vai ler já aqui no chat. Túlio, em questão do Flamengo ter sido bem duro, eu acho que é necessário, né? Porque a gente já acompanhamos que em diversas oportunidades tiveram tentativas de resolver, entre aspas, numa boa e nunca foi, né? Nunca valeu. Então, eu acho que realmente, se você chega num ponto que, na conversa, a gente não está resolvendo e a gente está sendo obrigado a fazer uma coisa que é contra o que o clube prega, o clube deseja, ou qualquer, né, pensamento do clube, nada mais justo do que você brigar pelo que você acredita. Dito isso, a gente volta no assunto hipócrita, né, da CBF, e aí eu acho que com todos os clubes, principalmente com o Flamengo, né, que não são sempre dois pesos e duas medidas, sempre. E aí eu acho que o exemplo que você deu para começar, né, a avaliar o assunto, o exemplo que você deu em relação à lei do mandante é muito claro. Eu não posso
o Flamengo não está podendo, né? O Flamengo está reclamando que não está conseguindo ter participação, digamos assim, na negociação dos seus direitos de transmissão. Mas se a lei do mandante for aprovada, a CBF vai ter participação com quem o Flamengo quer negociar. Então, é só o venha nós, né? O vosso reino, ninguém se preocupa muito. Tá cada um brigando pelos seus interesses, tudo bem. Mas a CBF, como representante e entidade máxima do futebol brasileiro, deveria ter mais bom senso na hora de tomar as suas medidas. Se eu concordo com todos os posicionamentos do Flamengo ou não, eu acho que não é isso que a gente está debatendo aqui. É a forma como a CBF pensa única e exclusivamente nos seus interesses. Então, ela briga por eles quando diz respeito, os outros clubes questionam. Peraí, a gente não pode fazer, mas se você fizer comigo o que eu fiz com você, aí não pode. É tipo isso. Eu posso fazer com você, Túlio, o que eu quiser. Se você responder na mesma moeda, aí eu não vou gastar, aí não é legal e aí eu vou tentar te prejudicar. Como muito veio sendo nítido na última temporada em relação aí, a que para mim é a reclamação mais importante, que é para os jogos das datas FIFA, principalmente em ano de Copa do Mundo. Se ano passado a gente já foi tão prejudicado porque não queriam adiar os jogos em que o Flamengo tinha jogadores convocados, no ano de Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que na Copa tudo para. Tá, ele não tá falando da Copa. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo há séculos. E a seleção continua prejudicando com as convocações para as eliminatórias em jogos que não valem nada. Os jogos do Brasil não valem nada. A maioria das pessoas nem está sabendo que está tendo jogo, que dia que tem jogo, quanto que está acontecendo. As eliminatórias não acabam agora, né? A gente tem jogo hoje e ainda vão ter mais 2 rodadas em março. Então, a gente foi desfalcado agora na pré-temporada, o que já é muito prejudicial, considerando que é início de um novo trabalho. Então, já está atrapalhando, né? Porque você tira num momento essencial para uma disputa que não vale nada, porque o Brasil já está classificado há séculos. E ainda vai ter mais rodada, tem mais 2, que vão ser disputadas em março. Então, vem mais desfalque. Entendeu? O Flamengo não quer ser... Túlio, o problema é que isso vira uma discussão de todos os clubes contra o Flamengo. O Flamengo não quer ser beneficiado, é isso que vocês não entendem. O Flamengo só quer o mínimo. Se eu não posso contar com o meu jogador que está convocado e eu não posso brecar a convocação, o mínimo que você tem que fazer para manter a competitividade é adiar o meu jogo. A gente está falando só da gente, a gente não está nem aí se os outros times estão jogando ou não. Se você preza por um campeonato brasileiro, principalmente, que é o principal produto da CBF, ser melhor, a gente sempre fala aqui, né, como o nível do futebol brasileiro é baixo, é mal avaliado. Se você quer manter um mínimo de competitividade de clubes que se reestruturam, de clubes que passam por todo um processo para hoje, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro principalmente, que estão montando equipes mais fortes para fazerem o futebol mais competitivo e um espetáculo melhor para quem assiste, porque todo mundo gosta de ver um bom jogo. Ninguém gosta de sentar para ver uma pelada que não vale nada, entendeu? De times que estão trucidados. Ninguém gosta, gente. Futebol é espetáculo. A única coisa que o Flamengo quer é: eu quero o time que eu pago o salário disponível para quando eu preciso. É simples. O problema é que o assunto vira um debate acerca de o Flamengo quer ser beneficiado a todo custo. E não é sobre isso. Se eu pago o salário, eu quero ter o atleta à minha disposição. Ou a gente vai jogar diversas partidas do Campeonato Brasileiro, como foi no ano passado, decisivas, sem os nossos principais atletas. E aí não adianta o cara se reestruturar desde 2015 para em 2019, que foi quando a gente teve aquele aumento do time. Você montar um time milionário e você não poder contar com ele. Gente, é só isso. É muito simples. Isso não era para ter polêmica, isso não era para ter debate, porque é muito fácil de entender. É muito fácil. Então, eu acho que o Flamengo está brigando pelo mínimo que ele pode exigir, que é ter o seu time competitivo, né? E o mais importante é adiem os jogos do Flamengo na data FIFA. É só
Ninguém tá pedindo para não jogar, ninguém tá pedindo para ser beneficiado, a gente só quer mais clareza, mais transparência, né? E aí, o segundo tema para mim que é mais importante, senão eu vou ficar falando muito, que esse é um assunto que rende. O meu segundo tema mais importante é sobre a arbitragem, e eu acho, sim, que principalmente depois do Campeonato Brasileiro de 2021 foi vergonhoso, assim. Poucas vezes eu vi tantos erros de arbitragem como a gente viu na última temporada. Eu acho mais do que justo que os áudios do VAR sejam divulgados sem que o clube tenha que entrar na justiça para pedir, porque a gente sabe que não resolve. Se o Flamengo for prejudicado hoje por arbitragem, vai pedir, vai sair o áudio e não vai adiantar nada, porque não vão rever os pontos que a gente perdeu. Né? Aquele jogo contra a Chapecoense, pelo amor de Deus, eu acho que aquilo ali ficou muito nítido. O que qualquer um tá falando, então eu acho que é o mínimo, e isso não é beneficiar o Flamengo, é beneficiar o futebol brasileiro. Todos os times vão poder ter acesso a todas as decisões. Pênalti de poça d'água, que nego marca, e não marca quando tem mão na bola, igual teve. Tá, vou falar de Carioca agora. Flamengo e Volta Redonda, escandaloso! Escandaloso! Não foi marcado, pênalti em poça d'água que é marcado, um cara que vai dar uma chave de braço no adversário não é punido, o outro recebe tantos jogos de suspensão porque falou que é uma várzea. Não é o Flamengo, é o futebol. Todo mundo vai ser beneficiado. Então, eu acho que o Flamengo está cobrando o mínimo e a CBF, se fosse séria, faria as melhorias necessárias para manter o seu principal produto, ou o que deveria ser o seu principal produto, que é o Campeonato Brasileiro, tecnicamente bom para quem acompanha. Eu acho que é bem simples. Não precisava dessa polêmica toda, mas agora eu quero saber a sua opinião sobre essa manifestação do Flamengo e sobre como a CBF respondeu, né? Que foi bem curta e grossa, dizendo que, a CBF, por meio das diretorias envolvidas, na confecção dos regulamentos, recebeu, avaliou as sugestões e adotou parte delas no regulamento. A CBF só respondeu isso. Ela não falou sobre mais nada, ela se resumiu a falar que ela ouviu e ela usou o que ela quis. Ela poderia ter colocado o que ela usou, né? Porque, segundo o Flamengo... Qual sugestão você adotou? De qual clube, né? Até pelo tom do Flamengo, eles não utilizaram nada, né? Pelo menos o que mais interessa, né? Que é você poder remarcar jogos, né? Quando você tem jogadores convocados, né? Essa questão, por quê? Eu quero saber o motivo, né? O que motiva, né? O Flamengo, uma entidade privada, ter que mandar para uma outra entidade privada, né? O seu contrato de transmissão para que ele dê o ok. Entende? E se um dia alguém na CBF falar assim, não, Flamengo, olha, eu não quero que você negocie aqui com Coluna. Simples, acabou. Não pode aceitar. Uma outra coisa também, e aí isso, né, agora que o Flamengo vem se colocando muito bem dos anos para cá, mas assim, os clubes sempre foram muito omissos. Muito omissos. Então, assim, o Flamengo agora vem contestar, né, assim, de forma bem firme a CBF, que não quer perder o controle dos clubes. Tinha que ser o contrário, né? É como num condomínio, né? Quem manda são os moradores, não é o síndico. O síndico não manda. Ele faz ali o que é aprovado dentro da assembleia dos condôminos, né? Vão lá, vamos reformar aqui. Você vai fazer a reunião aqui, vai ter uma cota extra, vai ter que fazer a reunião, vai ter que aprovar essa cota extra. Não é assim. E no futebol brasileiro é diferente. Até direito de transmissão tem que passar pela CBF. Você quer ver uma coisa que é absurda? O Flamengo colocou aqui, que uma das sugestões que o Flamengo deu foi que seria da CBF conceder aos clubes a possibilidade dos próprios clubes decidirem em conjunto em casos omissos no regulamento, né? E não a CBF. Por exemplo, né? Vamos supor, por exemplo, teve a pandemia. A pandemia era algo... Cara, ninguém esperava que ia acontecer aqui no 2020. A CBF poderia tomar a decisão que quisesse sobre o que aconteceu no campeonato, mudar o regulamento, fazer o que ela quisesse. E não os clubes. Quem tem que mandar no futebol brasileiro não é a CBF, não é o Flamengo, são os clubes.
né? Depois eu vou até ler os comentários, e a Mari colocou muito bem, de que os clubes precisam ter sua liga, entendeu? Porque eles vão tomar independência, eles mesmos vão organizar, né, o maior campeonato do país, que seria a Liga Nacional, que hoje se chama o Brasileirão, né? Então, assim, enquanto isso não acontecer, agora tem que ter união dos clubes. O Flamengo tem que, abrir mão de às vezes, de certas coisas, o Corinthians, o Vasco, o São Paulo, Túlio, um exemplo muito, só para você usar aí também como na sua avaliação, para a gente não ir muito longe, quando a gente começou a brigar por volta de público nos estádios, o Flamengo deu a cara a tapa e todo mundo criticou e todo mundo foi contra o Flamengo porque a gente tinha liminar e os outros não. Aí todo mundo brigou. Na semana seguinte, quando São Paulo liberou a presença de público, porque até então era isonomia, o Flamengo vai jogar e a gente não pode, então só quando todos os estados liberarem, né? Era esse o argumento. Aí o Flamengo brigou. Quando o São Paulo liberou, um monte de gente que ficou contra o Flamengo jogou sem público e viu o Palmeiras colocar a gente no estádio. Por quê? Porque foi contra o Flamengo. Então o Flamengo toma as rédeas, toma porrada de tudo que é lado. Quando os outros conseguem a primeira ação do Flamengo, aí a história muda. Porque aí não é aí o Flamengo deixa de ser malvadão e aí os clubes passam a brigar pelos seus interesses. Quando o Flamengo toma as rédeas, o Flamengo tá causando caos no futebol brasileiro. É uma hipocrisia.